Aleluia, Jesus, louvado, glorificado o nome do Senhor para sempre. Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus, para você, meu amigo, para você, minha amiga, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Passo nessa noite para deixar a mensagem na palavra de Cristo para a minha vida e para a sua vida e para nossas famílias nesta noite. Creio eu que o Senhor nesta noite está, aleluia, com você aí, aonde quer que você esteja neste momento. Tenho certeza, porque se você está respirando nesta hora, é porque o Senhor está com você. É porque o Senhor está no teu corpo, Ele está habitando contigo agora, neste momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mensagem que eu quero deixar para nossas vidas nesta noite é o milagre de Jesus. O milagre da segunda multiplicação dos peixes e dos pães. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 29, a palavra nos fala assim nesta noite. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muitos povos, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, e os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, essa mensagem nos fala dos grandes milagres que naquele dia Jesus estava operando ao pé, aleluias, ali do mar da Galileia, ao monte. Jesus estava ali anunciando o Evangelho, curando os cegos, os aleijados. Muitos estavam ali para receber o milagre de Cristo. E nós vemos que uma grande multidão acompanhou Jesus para ver os milagres, para ver a palavra que Jesus estava anunciando naquele dia. E nós vemos que um grande milagre haveria de acontecer naquele dia ainda. Este milagre viria mais tarde. E quando Jesus, olhando para aquela multidão, sentindo compaixão daquele povo que ali estava 3 dias sem comer, e Jesus disse para os discípulos: estou com muita dor, com muita compaixão desta multidão. Eles estão com fome. A nossa reunião está para acabar e não quero que eles vá para casa, não quero despeçá-lo, sem dar algo para eles alimentar. Porque se eles voltarem com fome para suas casas, com certeza irá passar mal pelo caminho. E nós vemos que Jesus disse para o discípulo: procura algo para nós darmos para eles alimentar. E o discípulo, olhando para Jesus, disse: mestre, o deserto que nós estamos, o que nós poderíamos achar num lugar como esse? Aleluia, se nós vemos que Jesus já tinha operado o primeiro milagre das multiplicações, mas os discípulos parece que tinham esquecido daquele primeiro milagre. Eles não pensavam, parece que eles tinham perdido a fé, que Jesus não poderia outra vez multiplicar os pães e os peixes. E eles foram procurar algo para oferecer àquela multidão. E nós vemos que eles encontraram 7 pães, alguns peixes.
eles trazendo até Jesus e disse: mestre, só encontramos esses 7 pães e esses alguns peixinhos que aqui estão. E nós vemos que Jesus, ele iria fazer aquele milagre, porque aquilo que era impossível, que é impossível para nós, e naquele dia também era impossível para os homens, para Jesus não era nada impossível, porque tudo ele pode fazer. Aquilo que nós olhamos e dissemos não dá mais jeito, não há mais solução, nós vemos que Cristo chega e coloca uma solução, porque tudo está sob o seu controle, sobre as suas mãos. E nós vemos que os discípulos, aleluias, parece que tinha perdido a fé e a confiança. E nós vemos que Jesus levantando aqueles pães e aqueles peixes ao céu. E dando ao seu discípulo para que repartisse com aquela multidão. Nós vemos que era mais de 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças que ali estavam. E nós vemos, aleluia, que o discípulo saiu a repartir aquele alimento, aqueles pães, aqueles peixes com aquela multidão. E diz a palavra do Senhor que todos comeram, saciaram a fome. Nós vemos que a palavra nos fala que eles comeram muito, porque eles estavam com muita fome, porque há 3 dias eles estavam sem comer, acompanhando Jesus. E a palavra nos fala que ainda sobrou 12 cestos, cheio de pães, cheio de pedaços de peixe e de pães. Louvado seja o nome do Senhor. Isso eu falo para você nesta noite, que às vezes, muitas pessoas nesta noite não vê mais uma solução, mais uma esperança. Mas eu falo para você uma coisa: o mesmo Jesus que operou aquele milagre daquele dia, foram os milagres que ele já tinha feito, curado os aleijados, ele já tinha feito os cegos enxergarem, ele já tinha expulsado muitos demônios. E por fim, aquele grande milagre de multiplicar os pães e os peixes. E é este mesmo Jesus, é este mesmo Deus que pode fazer o milagre no dia de hoje. Se você crer, se você tiver fé, se você tiver esperança e confiança neste Deus, com certeza você pode receber este milagre. Você pode receber, aleluia, essa bênção para a sua vida nesta noite. Ou talvez para a sua família. Às vezes você está desenganado pelos médicos. Eu falo para você uma coisa nesta noite. Às vezes você está com a depressão, você já procurou toda a solução. Essa depressão que o médico tem colocado este nome, porque é a mesma enfermidade do passado, a enfermidade que Davi possuía, aquela angústia, essa enfermidade que persegue tanta gente nos dias de hoje. Uma enfermidade que Satanás tem lançado contra os homens, contra as mulheres na face dessa terra. E através dessa enfermidade tem trazido muitas pessoas para o seu reino. Porque nós vemos que as pessoas vão procurar o médico e acaba, aleluia, ficando dependente, carente dos medicamentos. E acaba, muitas das vezes, cometendo suicídio. Isto Satanás dá risada, porque ele quer que você faça isso da sua vida. Mas eu falo para você nesta noite, o próprio Jesus que fez os milagres no passado, é o mesmo que faz os milagres no dia de hoje. O mesmo Deus que curava a depressão de Davi, é o mesmo Deus que pode curar a sua depressão no dia de hoje. Basta você crer, basta você confiar e ter fé. Somente em Cristo, aleluias, Ele pode fazer um grande milagre na sua vida e muitas das vezes no ente da sua família nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo essa mensagem para você. Desejo a você uma noite abençoada, um ótimo final de semana para você e toda a sua família, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.